O lado espiritual é imenso, é grande. E em volta não existem as casas da vila, é uma fazenda. E essa fazenda, muito bonita, tem hortas, pomar. Nesse salão, que é bem grande, bem diferente do salão do plano físico, do lado espiritual, um salão enorme. Tem médicos, enfermeiros, tem macas, quarto, internações. É uma coisa maravilhosa o que acontece no plano espiritual. Então, nós quando abrimos um trabalho desse, por pequeno que seja o salão do plano físico, num plano espiritual é muito grande, a espiritualidade aproveita o espaço. E, e todos os que chegam ali para ser atendido, a gente pergunta, às vezes, né, pergunta, como é que você está sozinho aí? Não, tem uma multidão, tem filas enormes querendo entrar, foi difícil eu chegar aqui, tem guardas. Então, nós vemos que como é essa carência do companheiro que desencarna. Aqui no plano físico, a gente não imagina, se não tiver o conhecimento que os espíritos nos passam, nos esclarece, a gente não imagina como é do lado espiritual. Quando estamos aqui, nós não procuramos o esclarecimento, nós focamos na vida aqui do plano físico, né? De achar o sustento, o agasalho, o teto, tudo isso é importante. Mas nós esquecemos que estamos aqui e o objetivo principal é o desenvolvimento espiritual, é aprender o que é a vida, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde estamos indo. Veja que qualquer probleminha em nossas vidas, nós deixamos de fazer nossa tarefa espiritual, de comparecer aos trabalhos. Porque o que o olho físico não vê, o espírito ainda está como que cego. Ele não compreende isso. Então, qualquer coisa, qualquer motivo é mais importante do que permanecer ali a postos, ajudando, dando esses esclarecimentos à espiritualidade. Quantas pessoas que têm a sensibilidade mediúnicas, né? De psicofonia ou incorporação, como o pessoal chama, a dividência, que ouve os espíritos. Quantos que não estão aí fazendo tratamentos em clínicas psiquiátricas, sendo taxados de loucos, não? Quantos que não estão aí nas igrejas sendo taxados de endemoniado, que é o demônio? Não é nada disso, pessoal. É os espíritos que querem se comunicar, querem conversar, querem entender o que está acontecendo. E são os homens e as mulheres que viveram aqui na Terra e agora desencarnados no plano espiritual, ficam sem saber o que fazer. Semana mesmo aí, domingo, conversamos com alguns. A minha mediunidade é a inspiração e intuição. E a inspiração é uma coisa tão incrível que é como se você estivesse vendo. Até pergunta, você vê? Porque é como se a gente estivesse vendo. Por quê? Porque estamos sendo inspirados pela equipe espiritual que está do nosso lado, dando ali a sua, o seu reforço na retaguarda. Porque sozinho nós não somos nada, não é? Já diz o apóstolo Paulo que nós vivemos rodeados por uma nuvem de espírito. Se estamos fazendo algo que não é bom, estamos sintonizados com os que também não é bom. Se estamos fazendo algo bom, estamos sintonizados com aqueles que já querem as coisas certas, já estão melhorados. Então, por isso que Jesus fala que onde estiver dois ou mais em meu nome, lá estarei. Então, conversando com esses espíritos, né? É incrível. Eu vou contar o caso de domingo. Domingo conversamos com uma irmã que ela dizia assim:
eu sou fazendeira, eu sou muito rica. Veja que ela dizia que era, né? Que ainda é, eu sou fazendeira. E eu vim aqui, eu tô com fome, eu tô com frio, eu tô com sede, eu tô perdida, perambulando pela rua. Olhem para mim, eu preciso me trocar, eu preciso me limpar. Eu não sei por que fizeram isso comigo. Os meus filhos me abandonaram, me deixaram na rua. Eu tinha tudo, eu sou uma fazendeira rica. E aí eu percebi, né, que ela precisava de esclarecimento porque ela não sabia o que estava ocorrendo com ela. Ela se sentia abandonada pelos familiares, estava angustiada, revoltada, perambulando pela rua como uma pessoa que mora na rua. E aí, conversando, o que, que a gente faz numa situação dessa? Falei, olha, minha irmã, é, você não percebeu nada diferente na sua vida nos últimos tempos? Sim, percebi que eu mudei totalmente. Eu, né, como eu disse, eu era rica, tinha uma casa boa e agora eu estou na rua. Então, mas sabe o que que aconteceu? Não foi os seus familiares que te abandonaram. Você morreu. Você dá esse choque anímico na pessoa e porque para ela, tá, ela continua viva. Realmente ela continua viva, mas ela acha que ainda está viva no corpo físico, né? Então ela não está entendendo nada, porque ela está sentindo frio, ela está sentindo fome, ela está sentindo sede. Então, quando você fala você morreu, é o choque que eles precisam para despertar. Aí ela falou, como morreu? Né? Se eu estou sentindo tudo isso, falei, então, o que morreu foi o seu corpo físico. Lembra que Jesus, ao ser crucificado, o corpo físico dele morreu, foi sepultado, mas ele não morreu, ele apareceu para os apóstolos, conviveu ali conversando com os apóstolos, e dando o seu testemunho e mostrando que o que morre é o corpo físico, o espírito que somos, nós somos espírito, não corpo. Nós não morremos, nós somos imortais. Nós somos, como Jesus diz, somos deuses, imagem e semelhança do Criador. Então, o corpo é uma roupa, ele tem validade, ele tem um prazo de validade. E você passou para o mundo espiritual, você agora é um espírito, está no plano espiritual. Mas se eu morri, se eu estou no plano espiritual, então cadê meu esposo que morreu antes de mim? Pergunta interessante, né? Aí a inspiração, né, a intuição ajuda muito. Aí falei, olha do seu lado, vê se você reconhece esse cidadão que está aí, que ajudou você a chegar até aqui. Aí ela olhou, nossa, ficou feliz. Nossa, é o meu esposo, ele está aqui. Agora estou entendendo, então eu morri mesmo. Não, você não morreu, você só deixou o seu corpo físico. Você continua viva e sempre estará viva. Aí, tá vendo? Não é os seus filhos, seus familiares que te abandonaram. Quando o seu esposo também morreu, né? Você não viu mais ele. E ele também, com certeza, não viu. Tentou, ele vê, mas tentou conversar com vocês e também não conseguiu. Porque quem fica aqui não registra, a não ser que seja evidente. Mas do contrário, não vê os espíritos que desencarnou, porque está numa dimensão mais sutil. Ai, me perdoa, meus filhos, né? Aí ela entendeu a situação e pediu então perdão para os filhos. Veja só, né? A revolta que ela tinha, aquela raiva, entendendo a situação, ela pediu então perdão para os filhos. Aí eu falei, o que o seu esposo está falando com você? Ele está dizendo que é verdade, tudo que o senhor está falando, para me prestar atenção, e que ele não vai poder ficar comigo muito tempo, porque ele também tem coisas lá a fazer. Ele está seguindo a vida também. Mas que eu vou ficar bem. Mas eu vou ficar sozinha? Não, você não está sozinho. Você está sozinha aí? Tem muita gente aí? Tem pouco? Não, aqui está cheio de gente. Então,
Nós somos todos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Você não estará sozinha. Você passou por esse estágio aí de ficar na rua um tempo, exatamente não é um castigo de Deus, mas é uma oportunidade de aprendizado. Você fez um estágio na rua, passando frio, passando fome, para você sentir como é que muitos dos nossos irmãos passam por esse processo. É um processo para nos sensibilizar, para amadurecer espiritualmente. Você teve uma vida rica, não é? Era fazendeira, como você diz, e talvez você não tenha tido tempo de conhecer a parte espiritual, de entender a dificuldade dos pobres. Então agora você teve essa oportunidade de sentir, de conviver, e isso vai ajudar a você entender melhor a vida. Aqui você vai ter uma cama limpa, vai ter agasalho, vai se lavar, vai tomar uma sopa. Eu tô vendo, eles estão tomando sopa ali. Nossa, tem bastante gente. Então, veja o lado espiritual como é interessante, né? E você poderá aqui aprender muita coisa, ajudar, né? Atender. Assim como hoje você está sendo ajudada, você vai aprender a ajudar aqueles que estarão chegando também. É que não para de chegar, que é um pronto-socorro espiritual, é uma escola. Agradeceu, ficou feliz e aceitou o encaminhamento. Então não é desobsessão, é encaminhamento, esclarecimento, né? É como se fôssemos ali uma clínica psiquiátrica, ajudando esses companheiros a se encontrar consigo mesmo, principalmente no outro plano da vida. E teve outro caso que foi um companheiro também, ele dizia assim, meu nome é Julião. Eu não gostava do meu nome, sabe? E meus colegas tiravam sarro, Julião. Mas meu pai me explicou que ele me deu esse nome porque ele dizia que eu ia ser grande, ia ser poderoso. E realmente eu tenho bastante terras, tenho fazenda, fiz bastante coisa, fiz tudo certo, tudo honesto, com o meu trabalho. Falei, tá certo. Então, mas eu gosto muito dali, é muito bonito, aquilo que eu fiz, e eu não consigo sair dali. Eu fico lá, admirando, revendo tudo, relembrando, né? Mas só tem uma coisa que me deixa muito triste. Eu estou angustiado e eu não consigo fazer nada para mudar. A brigaiada que existe lá, os herdeiros, não estão contentes, quer isso, outro quer aquilo, e está uma revolta deles. E isso me deixa chateado, me deixa triste. Esses dois amigos que estão aqui do meu lado, eles faz tempo que eles vão lá me visitar, conversa comigo. Eles estão tentando me dizer que eu tenho que sair de lá. Aí falaram para mim vir aqui conversar com o senhor. Falei, então, esses amigos seus, tá certo. Você tem consciência que você já passou para o outro lado, pelo que eu estou vendo, né? Não sei, eu sei que eu morri, mas eu estou preso lá. Interessante é que no comentário que nós tivemos no Evangelho, ainda comentamos sobre isso. Interessante que tudo aquilo que a gente comenta na leitura do Evangelho é os companheiros que vêm conversar conosco depois. Então já somos inspirados a falar da situação que os que estão ali precisam ouvir. É uma conexão interessante. E falei, então, o senhor realmente precisa dar ouvido aos seus companheiros que trouxe o senhor aqui, esses irmãos que estão aí, eles estão certos. O senhor precisa desapegar. Como nós comentamos agora há pouco, quanto mais a pessoa faz coisas do âmbito material, né? Quanto mais ela constrói, quanto mais coisas ela compra, ela fica possuída por essas coisas. A maioria, né? São poucos aqueles que têm consciência
que é importante fazer as coisas, participar do progresso. Quando nós chegamos aqui, nós também achamos muita coisa feita e devemos continuar fazendo para deixar melhorar o ambiente para outros que virão. Mas a maioria se prende a essas coisas. Então é comum a pessoa, ao morrer, né, ao desencarnar, passar para o outro lado, como o senhor passou, ainda ficar preso. Jesus não fala que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. O coração simboliza a nossa emoção. Então, ali está o nosso tesouro, emocionalmente nós ficamos aprisionados a ele. Mas o senhor não deve se preocupar com isso, o senhor fez a sua parte, né? Fez o que achou que devia, está feliz com o que fez, mas agora o senhor passou por outro lado. O senhor não é dono de nada, nós não somos dono, nós tomamos conta. O senhor estava tomando conta ali, não é? E ainda precisa pagar para tomar conta. Se não pagar os impostos, eles tomam da gente e dá para outro tomar conta. Vende para outro. Para outro pagar os impostos para tomar conta. Não é assim que funciona? Então nós não somos dono de nada, nós só tomamos conta das coisas. Mas o senhor agora está do lado espiritual e o senhor poderá continuar a sua vida, porque a fazenda do nosso Pai Deus é imensa, é o universo. O senhor poderá trabalhar em outras terras do nosso Pai, porque nós somos herdeiros dele. Mas ali o senhor, é bom o senhor se afastar. Se afasta, deixa eles, faz umas orações, mentaliza Jesus esclarecendo, mas não fica perto não, porque o senhor vai ficar sofrendo. Eles vão aprender, faz parte da evolução deles, e tudo vai acabar bem. Mais cedo ou mais tarde eles vão aprender. É experiência de vida. Então o senhor se afasta, continua a sua vida. Aí ele falou, poxa, eu nunca escutei uma explicação tão interessante, eu posso continuar ouvindo? Pode, estamos sempre aqui. E tem outros lugares aí também que falam sobre o assunto. Os companheiros aí vão te indicar. E realmente é interessante aprender para a gente não ficar assim, perdido, né? Que mais cedo ou mais tarde a gente volta para casa. O senhor voltou para casa. Rapaz, eu não procurava religião, porque religião não explica, só engana, né? Nem todas, mas a maioria que não consegue explicar, eles também não sabem, né? A maioria está mais ligada ao... Dizem que somos corpo e alma, mas a maioria ainda nos vê como corpo. Então só vê o plano físico e desconhece o segmento da vida. Mas tudo tem seu momento e o senhor agora está tendo o seu. O senhor continua aí o seu aprendizado. Um outro caso interessante também é um companheiro que chegou, falou, eu tô mal, tô me sentindo mal, eu tô preso lá no meu túmulo, no cemitério, porque os meus filhos estão sempre lá chorando, reclamando, dizendo que eu morri. Eu sei que eu morri, mas eu não morri. Eu falei, eu sei, o seu corpo morreu, o senhor eu estou entendendo. E o senhor continua muito vivo, né? Porque espiritualmente ninguém morre. Então, mas eu quero sair daqui, eu não quero ficar aqui. E eu não consigo sair, porque eles estão sempre ali chamando, chorando, não aceitam. E falei, então, agora o senhor está aqui, não está? O senhor não está no cemitério agora, nesse momento? Não, agora me trouxeram aqui. Mas eu não quero voltar para lá, não. Então, o senhor não vai voltar. Agora o senhor vai parar, eles vão te ensinar, o senhor vai parar de ouvir os lamentos deles. Eles vão continuar. É um aprendizado da vida. Quando o senhor estava lá, também do lado deles, né, no corpo físico, se aparecesse alguém dizendo para o senhor que a vida continuava, que a morte não existe, que lá no cemitério só fica o corpo físico, né? Lá é o ferro velho da sucata corpo físico. O senhor ia acreditar? Não, de jeito nenhum. Então, eles também não estão acreditando ainda. Mas fica tranquilo. Quando eles chegar a vez deles passar para esse lado aí, eles vão te encontrar.
Aí, ô pai, o senhor está aqui, o senhor não viu aí a nossa irmã que encontrou o esposo? Como ela ficou feliz? Eu vi. Então, é assim que acontece, mas é o tempo deles. Com o tempo eles vão aprendendo, né? O senhor fica tranquilo, tá? Aí ele entendeu também, agradeceu e ficou feliz de não precisar de aprender que não deveria mais voltar lá, ficar preso ao túmulo. Então veja que a falta de conhecimento, pessoal, é muito grande no nosso estágio aqui na Terra, no nosso nível de compreensão, e como nós judiamos dos nossos entes queridos, né? Por falta de conhecimento. Ficamos lamentando, chorando, revoltados, por falta de conhecimento da vida. É a mesma coisa alguém que vai viajar e você fica telefonando direto, porque quando nós ficamos falando daquela pessoa que desencarnou, chorando, lamentando, eles ouvem dentro da cabeça deles e perturba muito eles. Atrai eles para perto de nós. Se você vai no cemitério, atrai eles para o cemitério. Se está em casa, atrai em casa. Por falta de conhecimento. Então, você vai perturbar aquela pessoa que está lá numa viagem. E desencarnar, voltar para o plano espiritual, é uma viagem. É voltar para casa. E por falta desse conhecimento, porque quando estamos aqui encarnados, nós nos iludimos com as coisas aqui do plano físico, que nem o Tomé, né? E nós não procuramos entender as coisas do lado espiritual. Então, se você abre aí um salão para fazer uma leitura do Evangelho, a boa nova, a boa notícia, compreender com a ajuda dos bons espíritos aí, que graças a Deus estão nos ajudando através da literatura do Chico Xavier, com 530 livros psicografados que ele nos trouxe, né? É uma nascente de sabedoria que nos trouxe lá dos oceanos espirituais para aqui a Terra. Não tem, o pessoal não tão afim, não tão interessado. É o estágio de evolução. Se você oferecer os que são atraídos espiritualmente é porque está muito sofrendo, né? Não sabe o que está acontecendo, estão desesperados. Já faz algum tempo que eles estão naquela para aceitar o convite, mas a maioria procura, eu tenho notado, procura o trabalho espiritual, não pelo conteúdo, pelos ensinamentos, mas porque estão com fome e estão falar, ali tem uma sopa boa. Estão com frio, vai lá que eles te dão um agasalho. Está com sede, olha, tem água boa ali. Então eles vêm em busca ainda dessas necessidades físicas. Porque lá no mundo espiritual nós temos o corpo perispírito, que ainda é físico. Um pouco mais sutil que o nosso aqui, o corpo grosseiro, né? Mas ainda é matéria. Ainda você vai ter fome, vai ter frio, vai sentir tudo que você sente. A natureza não dá salto. Por isso que tem essa passagem aqui no Evangelho. Hoje eu fui lá ali no centro, né? Fica aqui do lado da minha casa. E peguei o Evangelho, fiz uma prece, conversei um pouquinho com os espíritos, né? Porque nós temos o olho para ver o lado espiritual. Do lado físico não tem. Você pode achar que está sozinho, mas a gente vê que do lado espiritual tem uma multidão ali. E eles estão ali ouvindo, porque eles precisam entender o que está acontecendo com eles. Aí eu fiz uma prece, né? Conversei um pouquinho e abri o Evangelho e caiu nessa lição. Aí eu estava procurando um tema para agora e realmente veio a encaixar. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Até uma continuidade da outra palestra do mês passado, né? Que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E realmente aqui é uma continuação do mesmo capítulo. Eu achei interessante essa inspiração. Aqui diz assim, ó, o servidor que soube a vontade de seu Senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade
e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado. E se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Isso quem disse aqui é Lucas, no capítulo 12, versículo de 47 e 48. Lucas, né, o apóstolo, dizendo aqui para nós sobre isso. Então, aquele que não tem o conhecimento, ele não é muito punido, porque ele não sabe o que está fazendo, né? Entre aspas, né? Porque geralmente a pessoa sabe, só que ele não tem muito conhecimento, então não é tão punido. Mas aquele que sabe e não procura, só sabe na teoria, mas não procura praticar e ver essas necessidades que nós estamos falando aqui, da espiritualidade. Se o plano físico está com medo, não quer participar, não quer ir, mas nós sabemos que o plano espiritual está cheio de companheiros desencarnados que querem e estão precisando de um esclarecimento, de um comentário sobre os ensinos de Jesus. Então, nós fazemos essa parte, né? Médiuns, não podemos deixar de usar essa ferramenta chamada mediunidade, que é o sexto sentido. É o sexto, os cinco sentidos, ele nos dá a noção de tempo e espaço aqui do lado físico. O sexto sentido, ele nos introjeta para o mundo espiritual. Ele nos mergulha para dentro de nós, fazendo a travessia do Mar Vermelho para buscar a Terra Prometida, que é o mundo espiritual. Então, é o sexto sentido. Depois vai ter o sétimo, oitavo, né? E vários sentidos que nós vamos desenvolver com a nossa evolução. Mas, no momento, a mediunidade, que é o meio de comunicação do invisível para o visível, é o sexto sentido. E quanto mais a gente usa ele, todos nós temos, um menos, outro mais nós vamos aperfeiçoando e vamos compreendendo o lado espiritual das coisas. É a volta para a casa do pai, do filho pródigo. É a travessia do Mar Vermelho. O Mar Vermelho é o corpo físico que simboliza. Nós mergulhamos para dentro dele através desse sexto sentido, que já começa a nos trazer informações do mundo espiritual, da Terra Prometida. Então, aqui tem também uma passagem do João que fala a mesma coisa. João, capítulo 9, 39, 40 e 41, versículo. Eu vim a este mundo para exercer o julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, pois, também cegos? Perguntaram. Jesus lhe respondeu: se fosseis cego, não terias pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Então, veja que aqueles que não veem passam a ver, e aqueles que acham que vê se tornem cegos. Por quê? O que ele quis dizer com isso? Que aqueles que veem já têm um conhecimento, né? Como quando Jesus veio, os hebreus eram os que tinham maior conhecimento, mas não praticavam, não acreditavam muito, não tinham uma convicção e não conheceram o Mestre, o Messias, estão até hoje esperando o Messias. E nós estamos passando por esse processo, né? Então, esses que acham que vê, mas não faz nada sobre o assunto, é cego, ficaram cegos, porque na realidade já são cegos mesmo. Acha que vê, mas não estão vendo nada. E aqueles que não veem, mas que têm a maturidade espiritual para ouvir e começar a compreender e passar a fazer,
a agir, a praticar, a vivenciar, esses verão. Né? Então, a visão que Jesus fala, quando ele fala de ver ou ficar cego, não é fisicamente. Ele está falando da visão do entendimento, espiritualmente. Não é? Quando ele fala, quem tem olho para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Ele não está falando do corpo físico, da visão da audição física. Ele está falando do amadurecimento, do raciocínio desenvolvido, que a gente consegue ver, não com o olho físico, mas com o olho da alma. Que você consegue ouvir, não com o ouvido físico, mas o Beethoven era surdo fisicamente. Mas olha aí as peças, né, que ele deixou para nós aí no piano. Ele ouvia com a alma nas dimensões espirituais. Então, o ouvido que Jesus fala para ouvir, o olho que ele fala de ver, como está falando aqui, é o olho do espírito, o olho da alma, que não está aqui no plano físico, mas nas dimensões espirituais. Eu conto esses casos que acontecem, né, com a gente, que é tão interessante a gente ter esses contatos com a espiritualidade, conversar com esses amigos e esclarecer esses irmãos que estão precisando de uma luz, de um esclarecimento. Eles ficam tão agradecidos, tão emocionantes, que tem hora que a gente chega a lacrimejar de emoção. Sabe? A gente se sente útil nesses trabalhos abençoados. Eu gosto de contar esses casos, porque eu sempre gostei de ouvir as pessoas também contar nos livros, né? Quantos casos que a gente vê nos livros aí, vários espíritos contando, vários médiuns contando casos que eles vivenciaram também. Eu acho isso tão gostoso de ouvir, isso traz um ensinamento para a gente muito bom. Se vocês gostam de ouvir esses casos, escreve aí que vocês querem ouvir mais, que nós vamos fazer mais. Porque toda semana a gente conversa com muitos amigos desencarnados, encaminhando-os, e são casos maravilhosos, que exemplos de vida que nos ajuda a compreender a vida real, a vida espiritual. Então diz aí, se você gosta, nós contaremos mais, tá? Se você não gosta, também diz aí, não, eu não quero ouvir, eu não gosto. É democrático, tá? Então, continuando aqui essa lição, agora veja só, aqui falou o Lucas e o João. Agora vem uma explicação. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, segundo, explicado pelos Espíritos, que tem mais conhecimento do que nós, tem mais entendimento do que nós. Então, eles vêm nos ajudar a compreender. Aí eles vão explicar assim, ó. Estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação no Cristo. Não. Sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não os praticar. Mas a lei do Evangelho que as contém não está difundindo, senão nas seitas cristãs. Entre estas, quantas pessoas não o leem, e entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? É verdade, tem muita gente que lê. Eu mesmo, meus 15, 18 anos, eu lia o Evangelho, eu não compreendia. Só depois, ouvindo, através da psicografia, lendo, né, a literatura espírita, principalmente a do Chico, aí, coleção André Luiz, é que a gente passa a compreender. Então é muito importante os estudos das obras espíritas, né? Ler o Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas dos Espíritos, fala sobre tanta coisa interessante, vai abrindo a nossa mente. Estudar o Livro dos Médiuns, quantas sensibilidades mediúnicas nós temos,
entender como é que funciona, não é? Tem tanta gente internada aí como louco, ou sendo taxada de endemoniado, e não é nada disso, pessoal. Quantos foram queimados como bruxo na Idade Média, né? Que tinha pacto com o demônio, como a Joana d'Arc, era médium. Não tem nada a ver essas coisas, é falta de conhecimento. Então, a gente precisa estudar essas obras. A Gênese explicando como tudo acontece, como a formação do planeta, os milagres existem ou não, tudo tem uma explicação, uma razão de ser. Tem o Evangelho, né? Explicado pelos espíritos. Então, os grupos de estudo que se tem numa casa espírita é para isso. Para a gente compreender quem somos nós, de onde viemos, para onde estamos indo, o que está acontecendo, por que está acontecendo determinadas coisas comigo ou com outras pessoas, ajudar a esclarecer, acalmar aqueles que estão passando por esses processos. É muito interessante esse trabalho. Nós precisamos despertar para essa vontade de querer saber, de aprender, porque isso é bom para nós mesmo. Disso resulta que a própria palavra de Jesus estão perdidas para a maioria. Veja que faz 2000 anos que Jesus está aqui conosco e a maioria não sabe, não quer saber, não é? Não procura entender. E você vê pessoas se suicidando, abortando, pessoas indo preso, sendo escravizado por drogas, indo morar na rua, tudo dependentes químicos de toda maneira, e ao desencarnar continua perdidos e sofrendo. Porque enquanto não buscar o entendimento, vai passar por esse processo. O ensinamento dos espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito a cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não. Pode recebê-lo uma vez que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode pretextar ignorância. Pretextar. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas sejam tocados, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas em lugar de tomar para eles as lições que escrevem ou que veem escrever, seu único pensamento é de aplicá-las aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vede um argueiro no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado, Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação,
eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito mais. Também aqueles que tiveram aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma que possa lhe dizer a respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que proporciona. Multiplicará também o número dos escolhidos. Então, pessoal, veja que maravilha, né? Aquele que tem conhecimento, mais lhe será dado. Aquele que tem pouco, o pouco que tem ainda lhe será tirado, porque ele não busca ampliar. É que nem aquela parábola dos talentos, né? Jesus conta aquela história que deu um para um, dois para o outro, quatro para o outro, né? O que pegou mais dobrou, multiplicou. O que pegou um só enterrou e não fez nada com ele. Quando o fazendeiro voltou lá, o patrão, ele devolveu, os outros devolveu dobrado. Aí, pô, servo fiel, toma mais. Aquele que tinha um só veio com umzinho na mão assim e falou: ô, mestre, eu enterrei esse, que eu fiquei com medo de perder. Tá aqui o seu, né, talento. Aí falou: ô, servo infiel, se é infiel no pouco, também será no muito. Tomou dele e deu para aquele que tinha mais, que aquele que tinha mais multiplicou mais. Então, esses talentos que Jesus fala não é nada material. Ele compara as parábolas, quer dizer, comparações, ele faz as comparações das coisas aqui do mundo que nós conhecemos, para nos explicar as coisas do Espírito que nós não conhecíamos e não conhecemos. Então, ele faz essa comparação. O sistema de parábola é isso, é comparação. Então, Jesus não é nada físico, é tudo ele fala para o espírito, para a alma. Esses talentos que ele fala não é dinheiro do plano físico, né? Mas é os nossos dons. Você tem um conhecimento, você multiplica aquele conhecimento, você não guarda só para você, você passa para o outro, conversa com seu parente, com seu amigo. Não tem problema que alguns deles depois vai, né, na hora te dar atenção, mas depois sai falando: esse cara é doido, esse cara aí tá cheirando, não tá batendo bem não, esse cara tá maluco, tá falando muita abobrinha, né? Não tem problema que alguns falam isso. O importante é você fazer a sua parte, né? E quem quer aproveitar, aproveita. Quem não quer, fazer o quê, né? Não aproveita hoje, mas vai aproveitar qualquer dia desse. Porque nada fica perdido. O João Evangelista, quando aprisionado na ilha de Pátimo, foi o Chico Xavier naquela época, hein? O Chico é a reencarnação do João. Veja como o João já era discípulo amoroso de Jesus, né? As características do Chico. Depois com Francisco de Assis também. É incrível esse espírito, né? Depois de Jesus, o Chico Xavier é o espírito mais iluminado que nós temos o prazer de compartilhar os seus ensinamentos aqui. Olha quanto ensinamento ele deixou, 500 e poucos livros, e diz que ainda tem material para mais de 100 livros ainda, Geraldo fala, Geraldo lembra. Olha que espírito iluminado. Eu nunca fui lá dar um abraço no Chico ou pegar na mãozinha dele. Hoje eu me arrependo, eu deveria ter ido, mas eu não gosto de viajar, eu não me sinto muito bem em viagem, não fui. Mas um dia eu ainda encontro o Chico, ainda vou dar um abraço nele. Que espírito maravilhoso, né? A gente ouvindo o Geraldo Leme falar do Chico, a gente fica apaixonado pelo Chico, né? É uma criatura fantástica. Então, quando lá João Evangelista, aprisionado na ilha de Pátimo, né, que ele foi preso e foi para lá, ficou um tempo lá, ele pregava para os peixes. Ele falava de Deus, de Jesus, os ensinamentos ali para os peixinhos, que os peixinhos ficavam tudo com a cabecinha ali para fora ouvindo o Chico.
É um magnetismo fantástico, né? Quando ele foi Francisco de Assis, ele também falava com os animais, com o lobo, não é? Ele chamava os animais de irmão lobo, irmão pássaro, até com a natureza, irmã árvore, irmão vento, irmão fogo, né? Então é uma irmandade, é uma compreensão maravilhosa das coisas, né? Tudo é criado por Deus, pelo nosso Pai, então nós somos todos irmãos mesmo. Tudo que está aqui foi criado por Deus, por isso que não existe um diabo, conforme o pessoal pinta, né? Mas o diabo é o nosso lado ignorante, infantil, que ainda fazemos besteira por falta de conhecimento. Mas as besteiras que nós fazemos, depois nós vamos tendo a lei do retorno e vamos aprendendo a fazer as coisas certas, as coisas boas. Isso faz parte do burilamento do diamante bruto que somos na essência como espíritos. Então, é assim, pessoal. Nós devemos entender essas lições, esses comentários, procurar a ler as obras espíritas, procurar se agrupar, né? Dois, três, quatro pessoas, cinco, fazer o estudo evangélico no lar, em casa, né? Os meus filhos, graças a Deus, eles têm uma compreensão e isso tem servido muito na vida deles, no trabalho. Eles, pai, eu fiz o evangelho lá no meu trabalho hoje. Eu fico feliz deles ter esse conhecimento e eles ter essa luz do conhecimento espiritual que os encaminha, os ilumina. Minha filha, que tem 23 anos, né, cresceu comigo aí, desde os 10 anos eu levava ela no, no Caminho de Flammarion, nós fazíamos lá o encaminhamento espiritual, e ela cresceu vendo conversar com os espíritos, o que os espíritos reclamavam, as dificuldades que eles passavam. Ela tem uma compreensão boa também nisso, ela teve uma escola ali, anos, junto ali com as médiums, né? E tudo isso ajuda muito. O meu maior tesouro é o conhecimento que eu tenho espiritual. Eu tenho uma satisfação de conversar sobre isso, de conversar com a espiritualidade, uma facilidade de esclarecer, de encaminhar com rapidez, com ajuda espiritual, né, da inspiração. Eu gosto muito. A coisa que eu mais gosto na minha vida é esse contato, essa conversa, é falar dessas coisas, da alma, sabe? Isso me deixa eu feliz, muito gratificante. Então, eu tenho esse espaço ali e as portas estão abertas. Se tem algum grupo de médium aí, dois, três, quatro, que querem continuar fazendo o seu trabalho, mas não tem lugar, muitos lugares fecharam, pararam de existir, outros lugares não quer atender no momento, ainda estão receosos, eu cedo ali o espaço para a pessoa fazer o seu trabalho, seja a hora que ela quiser, fazer a sua leitura, a sua palestra, o seu contato com os espíritos. É um espaço que é para esse uso. Pode usar de manhã, de tarde, à noite. Quer fazer trabalho social com criança, com qualquer modalidade, as portas estão abertas, pessoal. Não paga nada, não custa nada. É exatamente para isso que existe aquele espaço ali. Eu estou pensando até em pôr o nome de JC. Não, é CJ, a Casa de Jesus. Para todo mundo fazer bom uso daquele espaço. Muito bem, nós começamos um pouco mais tarde, né? Porque estava difícil de eu achar o caminho aqui, como já aconteceu outras vezes, mas o Almir me deu uma força e nós achamos. E espero que tenha valido a pena, que os esclarecimentos sejam bem aproveitados. Diz aí, comentem, né? Pode fazer pergunta,
o que querem ouvir, qual o tema que gostaria. Pode falar, pessoal. Isso aí, esse espaço é para isso mesmo, tá? Então, agradecemos a Deus e a Jesus. E vamos continuar sabendo que, além do túmulo, o Espírito ainda canta e chora também os seus ideais de paz, de amor e luz, num ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nestas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o desalçar que nos conduz à divina alegria pura e santa. Nessa castalha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, e toda a terra inunda de esplendores, hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem todos na paz.